Olá a todos e todas, eu sou a Sandra, aluna de C do Laboratório de Neurotoxicologia e estou aqui para apresentar o trabalho. Avaliação imunohistoquímica da migração de células de crista neural de galos após exposição ao PIFO, no qual fui orientada pela professora Cláudia. A crista neural é uma população de células tronco multipotentes que apresentam um grande potencial de migração, evento esse que é extremamente coordenado, requerendo assim interações celulares não somente das células da crista neural entre si, mas também das células da crista neural com as células dos tecidos que a circundam. A crista neural craniana ela colabora com a formação dos neurônios dos gânglios cranianos, sendo um deles o gânglio acústico facial, que é a massa celular que irá se dividir para formar o gânglio acústico, que comporta os neurônios do nervo auditivo, e o gânglio geniculado, que irá comportar os neurônios do nervo facial. Dois nervos que apresentam funções sensitivas, parasimpáticas e motoras da região da cabeça. Nós sabemos que os fatores ambientais aos quais os embriões são expostos são capazes de gerar uma grande variedade de patologias congênitas. E um poluente ambiental de recente destaque é o ácido perfluorooctanoico. O PFOA está sendo utilizado na produção de uma série de produtos de consumo e esse composto é resistente à degradação, o que faz dele, então, assim, persistente no ambiente e com capacidade de se bioacumular. O PFOA já foi detectado no sangue de humanos, ele é capaz de atravessar a barreira placentária e também já foi encontrado no leite materno e em recém-nascidos. Então, com isso, o objetivo do presente estudo foi avaliar os efeitos do PFOA na migração das células da crista neural no início da formação do gânglio acústico facial de galos. Todos os experimentos realizados foram aprovados pelo Comitê de Ética de Uso de Animais e os embriões utilizados foram obtidos de ovos fertilizados de galos, os quais foram separados em dois grupos distintos de forma aleatória. O grupo controle, que recebeu a solução salina em ovo, e o grupo exposto, que recebeu 5 mg por ml de PFOA. Para realizar a exposição, foi realizado um orifício na casca do ovo, pelo qual foi injetado essas soluções na câmara de ar, local em que ocorre a melhor dispersão dessas soluções para o embrião. Logo após, os ovos foram incubados a temperatura de 38 graus, no período de 54 a 66 horas, para obtenção dos embriões no estágio 17, segundo a classificação de Hamburger e Hamilton. Foi realizado então um orifício na casca, pelo qual esses embriões foram coletados, e sob o estereoscópio, o estágio em que eles se encontravam foi determinado. Logo após, eles foram fixados em paraformaldeído, embebidos na solução de gelatina e sacarose no banho-maria a 37 graus e posteriormente emblocados em gelatina. No vibrátomo foram realizados cortes seriais transversais da região cefálica desses embriões na espessura de 100 micrômetros. Para a imunomarcação, foi aplicada a técnica de free floating, que é uma técnica em que os cortes ficam flutuando na solução com anticorpo numa placa de poços, e foi utilizado como anticorpo primário o IgM anti-HNK1, o anti-IgM conjugado com rhodamina como secundário, e para marcar os núcleos celulares foi utilizado o intercalante DNA DAP. Como controle dessa imunomarcação, nós utilizamos o controle branco, que não recebeu nem o anticorpo primário nem o secundário, o controle primário, que não recebeu o secundário, e o controle secundário, que não recebeu o primário. Posteriormente, esses cortes foram então depositados nas lâminas gelatinizadas com o meio de montagem de gel mount, e as laminas foram então seladas com esmalte livre de formol. A captura das imagens se deu no microscópio confocal, e para análise das imagens nós integramos dois critérios: a distância linear do ápice do tubo neural até as células da crista neural e também a intensidade relativa de fluorescência, sendo esses dois feitos com auxílio do software FIDE. Para análise estatística, nós utilizamos o GraphPad como software e foi considerado estatisticamente significativo o P menor que 0,05. Os dados da intensidade de fluorescência passaram por uma normalização logarítmica e posteriormente foram submetidos ao teste T-Student. Já os dados de distância linear de migração foram submetidos ao teste de Mann-Whitney. Na análise qualitativa, nós observamos uma redução dos grupamentos de células em migração do grupo que foi exposto ao PFOA em comparação ao grupo controle, bem como uma diferença no formato e no diâmetro do gânglio, o qual se mostrou uma estrutura uniforme no grupo controle, o que não pode ser observado no grupo que foi exposto ao PFOA.
Também foi observada uma diferença significativa na distância linear de migração, sendo que essa diferença foi de até 250 micrômetros. Também foi observada uma diferença significativa na intensidade relativa de migração, a qual se mostrou maior no grupo controle, o que nos evidencia, então, uma redução no número de células de crista neural em migração no grupo que foi exposto ao PIFOA. Então, com os resultados obtidos, nós podemos concluir que a exposição ao PIFOA é prejudicial às células de crista neural, por meio da diminuição do número de células migratórias, bem como na redução na distância de migração, o que evidencia, então, o perfil de citotóxico sobre as células de crista neural e o perfil embriotóxico já apresentado por esse composto em outros estudos. Essas foram as referências usadas para este trabalho. Agradeço a atenção.